povo de Deus! Bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Rezar. Eu sou Jéssica. E eu sou Muri. E olha, hoje nós vamos falar sobre um momento comum em muitos jovens, né? Que a gente vai falar sobre a missão, o acompanhamento vocacional e o tempo antes do sim vocacional. Que é essa dúvida, né, Jéssica? Tu ainda sente, Jéssica, isso? Ainda sinto um pouquinho e, claro, vamos falar também sobre conversão interior e as transformações vividas no EJC. Afinal, esse projeto é fruto do EJC e estamos hoje com o casal Niédia e Vinícius. Olá. Sejam muito bem-vindos. Olá, eu me chamo Vinícius. Eu sou a Niédia, prazer estar aqui com vocês. E antes de começar, vamos agradecer aos nossos parceiros que tornaram esse episódio possível. Exatamente, a gente vai agradecer ao Edinaldo, a Hortiflora, né, que tá sempre aqui com a gente, que oferece as soluções com paisagismo, para valorizar, né, os ambientes aí com profissionalismo. Também reconhecemos o apoio de Edson e Maria Verônica, nossos irmãos de comunidade, que estão sempre intercedendo por esse projeto, com o apoio de patrocínio, mas também com as suas orações. E a Chinesinha Presentes, que inclusive Jéssica tá me devendo um presente de lá, viu? Que oferece opções para quem busca aí presentear o seu amado, sua amada e o seu querido e querida também. Agradecemos também a Simples Manipulação, a farmácia que atua com responsabilidade para cuidar da saúde dos nossos fiéis. A gente cuida da mente, cuida do corpo, mas também cuida da nossa alma. Exatamente. E também é o nosso parceiro de patrocínio e de caminhada, MMA Acessórios, com lindos textos e acessórios para todos, né? Gostos aí. E vai aparecer em algum momento por aqueles também, né, gente? É claro, porque eles são fruto também do nosso EJC. Exatamente. Estão junto com a nossa caminhada. Mas pega o seu texto, que agora nós vamos começar. Roda a vinheta! Agora, vamos começar a conversar um pouquinho com esse casal. Vocês têm um testemunho muito lindo assim, a gente acompanhou pelas redes sociais e eu, particularmente, me senti muito tocada. E vamos falar um pouquinho sobre isso. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o sacramento do matrimônio é um sinal eficaz da aliança de Cristo com sua igreja. Isso significa que o amor entre o homem e a mulher, selado no altar, participa do próprio mistério do amor divino. Um amor de doação, fidelidade e cruz. Vocês viveram primeiro uma união fora da igreja católica e depois escolheram livremente renovar esse sim agora diante do altar de Deus, no matrimônio sacramental. O que vocês compreenderam na carne, na alma e na fé sobre o que significa amar como Cristo amou a igreja? Quer começar? É muito prazeroso falar sobre isso, porque é tão pouco tempo que a gente recebeu esse sacramento, mas o significado dele já é tão grande nas nossas vidas. E a gente estava até falando essa semana com o pessoal do SCC, que a gente agora também é SCC, né? A gente também já está evoluindo a coisa. O quanto que o sacramento do matrimônio, por mais que você já tenha uma vida com uma pessoa, quando você recebe esse sacramento, tudo muda. A gente já vivia junto há quase 4 anos, né, como casados. A gente casou na protestante, né, a gente fez festa, fez tudo, foi morar juntos, mas faltava alguma coisa, faltava um brilho no nosso relacionamento, que isso veio com o sacramento do matrimônio. Então, o sacramento, ele invade o seu ser, assim, o seu relacionamento, o seu interior. A partir do momento que você recebe o sacramento do matrimônio, a gente também pôde comungar, então a gente automaticamente recebeu Cristo, e com certeza mudou toda a nossa percepção em relação a não só nosso casamento, mas também o nosso espiritual. A gente estava até comentando, não foi, que quando a gente passa a receber o sacramento, a gente muda algumas atitudes. Pronto, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, aquela que faz escândalo mesmo, sabe? Pronto, sou eu. E esses dias a gente teve nossa moto roubada. Roubaram nossa moto, a gente tava na missa, saiu da missa, cadê a moto? Não tava mais no estacionamento. E eu fiz, na hora eu me desesperei, deu aquela... Mas depois eu pensei em tudo que eu vivi no sacramento do matrimônio e o quanto que a gente tem que ser parceira do nosso marido, quanto a gente tem que ser a intercessora. Então, automaticamente eu me acalmei e disse assim, não, esse momento eu preciso ser a força do meu marido. Então, o sacramento do matrimônio vem para isso, para te ensinar. E a partir do momento que a gente se acalma, que a gente observa as situações, a gente vê Deus em cada detalhe. E eu vejo Deus através do sacramento do matrimônio em cada detalhe do que acontece com a gente.
por mais que só faça pouquinho tempo que a gente recebeu. E é interessante porque quando você tá lá no altar para receber, você é uma pessoa, e quando você recebe, você sente a mudança ali mesmo no altar. Então, depois que a gente recebeu o sacramento do matrimônio e a gente começou a comungar juntos como casal, a nossa relação melhorou tipo, de 100% para 200%. Então, tudo muda. Você muda com sua esposa muda com você, e tudo para melhor. E, tipo, é interessante porque as outras pessoas lhe veem de uma outra forma também. Lhe veem de uma forma assim, esse casal são referência, são exemplo. Vamos seguir como eles estão seguindo. Por mais que a gente tenha perpetuado caminhos que não foram de acordo com a igreja no início, mas a gente, tipo, quer continuar nesse caminho, quer seguir, quer ser igreja, quer pertencer à igreja. Então, é interessante porque o sacramento do matrimônio, ele vem para isso. A gente aprende juntos, um com o outro, a traçar os nossos caminhos junto com nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante. E é o que a gente diz, não é só pra muita gente faz, mas é só uma cerimônia, é só um... Gente, não é. Sacramento do matrimônio. Até eu pensava, eu disse assim, meu Deus, a gente vai casar de novo, vai ter tudo de novo. Mas não é único. E quando a gente foi casar, né, que a gente fez festa, de novo a gente fez tudo, aí o pessoal dizia assim, meu Deus, pra quê? Que necessidade? Era só o padre e eles e pronto. Por quê? Mas a gente precisava viver aquele momento com pessoas que acompanharam nossa trajetória e, principalmente, sentir aquele momento de uma forma grandiosa. E realmente foi. Então, não é só um sacramento comum, não é só um papel que você assina da igreja. Não. É totalmente uma mudança. E pra vocês, realmente foi uma mudança drástica, né? Porque você era ex-protestante, ele era ateu. Então, tem como vocês explicarem um pouquinho como foi, né? Essa mudança, esse processo de conversão. E vocês casaram, inclusive, com o Padre Luiz. Foi. Que é o nosso conterrâneo, né? Passou quase 10 baluarte. anos na nossa paróquia. Ele é o padre então, da assim, nossa conversão. querendo ou não, a gente tem um apego, um carinho muito grande pro Padre A Luiz gente também. Eu acho que ele fez parte desse processo, né? Fez. De uma forma bem resumida, eu era protestante, Vinícius, quando eu comecei a namorar com ele, foi uma luta muito grande, porque como é que uma protestante assembleiana ia namorar com uma pessoa que não era, até então não era da igreja, porque eu não sabia que ele era ateu, eu só sabia que ele realmente não era de religião nenhuma, mas não sabia que ele era ateu. Então a gente se conheceu na escola, foi amigos por muito tempo, mas depois que saiu da escola, do nada ele apareceu, a gente começou a conversar, e ele começou a dizer que queria alguma coisa comigo, e eu não, minha religião não permite, nossa vida é muito diferente uma da outra, não vai dar certo. Enfim, até que teve um dia que eu consegui enxergar ele com os outros olhos, assim, e eu digo que naquele momento já foi o começo da nossa conversão, já foi o começo de Deus na nossa vida, né? Porque eu consegui enxergar ele sem o meu olhar julgador de assembleiana, de religiosidade, né? A gente começou a namorar, foi quando ele começou a se abrir comigo e dizer que realmente achava bonito tudo que eu fazia na igreja, que eu sempre fui muito dedicada, eu sempre fui de chegar na igreja de manhã, só sair de meia-noite, sempre fui assim, até hoje sou. Mas não acreditava em nada do que estava acontecendo ali. Então, ele disse, olha, eu não acredito em Deus, ele era, na verdade, um pouco revoltado, a mãe dele abandonou e teve uma questão familiar e a adolescência, aquela vida muito sozinho, então ele começou a meio que se revoltar e foi contra Deus. Aí, na época da escola, ele se reunia com os meninos, né? Eu tô contando bem rápido, porque pra ser rápido. Se reunia com os meninos e ia para o mosteiro de São Bento. Naquela época da gente, era o auge. Os meninos iam para lá tomar vinho e ele começou a se associar um pouquinho com o lado satanista, que esses meninos meio que seguiam também, sabe? Então ele tinha tudo assim, contra Deus, revoltado, tinha essa parte com esses fundamentos satanistas que ele se interessava, mas ele não, graças a Deus, não se aprofundou tanto. Mas a gente conseguiu manter o namoro, porque a gente se dava super bem. Então eu dizia assim, minha vida era um conflito pessoal, né? Tinha época que eu dizia assim, meu Deus, eu vou terminar. Não dá, porque eu amo demais ele, mas é muito diferente, ele não acredita no que eu acredito. Mas Deus nunca deixou a gente terminar, até porque a gente se deu muito bem. E chegou a fase da vida que eu levava ele pra igreja evangélica, eu saí da assembleia, fui pra outra, pra ver se ele se socializava.
até socializou, o pessoal acolheu ele bem, mas ele é meio que forçado, sabe? Por isso que eu entendo muita gente, assim, que faz, eu queria tanto que meu namorado, meu esposo viesse seguir o caminho comigo, é tão difícil, e eu sei o quanto que é difícil, porque eu sei o que é arrastar uma pessoa pra igreja sem a pessoa querer, a pessoa tá lá com a cara deste tamanho, você sabe que a pessoa não tá querendo ficar ali, mas tá por você, e ele ia muito por mim. Até que chegou uma época, em 2019, 2018 por aí, eu já comecei a ficar mais acomodada em casa, não tava indo tanto pra igreja. Em 2019, o pessoal da família dele fez, vai ter a JC, lá em São Judas Tadeu. Vocês não querem fazer, não? Aí, no caso com o Vinícius, quer fazer? Não, Vinícius, quero não. Porque eu já se via muito em JC evangélico. Eu se via em JC evangélico e amava, e fazia de tudo pra ele fazer no evangélico, que ele também não queria. Quando foi no católico, ele relutou. Não quero, não vai dar certo. E eu queria muito. Por que eu queria? Pra viver a experiência? Não, eu queria pra curiar. Pra curiar. Eu queria curiar tudo que tinha na JC católico. Eu acho que de início esse é o primeiro chamado, né? É que a gente é meio fofoqueiro, né? Eu queria curiar. É um pecado que ainda a gente tá tentando... É porque, assim, eu amava tanto o movimento JC evangélico que eu dizia assim, eu quero viver o católico pra poder pegar umas ideias de lá e trazer pra cá. Porque me diziam muito, eu tinha amigas católicas que diziam assim, olha, o EJC católico é muito organizado. Aí eu dizia, eu quero ver que organização é essa. Vou fazer pra curiar. Mas eu também queria que Vinícius fizesse pra realmente, assim, eu era consciente, eu disse assim, vai que ele tem um encontro com Deus na católica. Eu fico na evangélica, ele fica na católica, o que importa é ele acreditar em Deus. Eu fui com esse pensamento. Aí a gente se convenceu de ir, a gente nem tinha o dinheiro da inscrição. Na época, só eu tava trabalhando, eu tava com uma viagem marcada, eu tava com o meu dinheiro das férias todo já comprometido, e ele não queria gastar, a gente não é nem que não tinha, é que ele não queria gastar dinheiro com a igreja. Se eu vou tirar dinheiro do meu bolso pra igreja, não. Aí teve um pessoal que pagou nossa inscrição, a gente foi. Chegou lá no primeiro dia, eu curiando tudo, né? Todos os detalhes. Faltava só um bloquinho de nota pra eu estar anotando. Curiei tudo, vi tudo, aí eu fiz, vixe, meu Deus, não vou gostar não, é Maria, 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Já não gostei, mas gostava do movimento, da animação. Fiz, mas vou ficar vindo, né? Gostei, né, dessa parte, mas só não tinha gostado da parte da Ave Maria, que era muito Ave Maria, eu achava que era muito Ave Maria. Quando cheguei lá, eu olhei pra Vinícius com a cara deste tamanho. E a gente ficou bem separado, não juntaram muita gente. E eu fiz, ixi, tá gostando não, vai vir amanhã não. Ele com a cara deste tamanho. No sábado, quando foi cheguei em casa na sexta, ele não falou comigo no WhatsApp, não mandou mensagem, nada. Eu fiz, vixe, ele odiou tanto que não quer nem me dizer. E eu empolgada pra ir no sábado, pra curiar mais, né, e tal. Quando foi no sábado, teve um momento bem especial. E eu fui nesse espírito mesmo de não viver encontro. Eu fui no espírito de curiar mesmo, de oba-oba. Eu fui no espírito de oba-oba. Mas teve um momento, teve uma peça específica, não vou poder falar porque por causa do sigilo, né? Mas teve uma peça específica que teve uma música que me tocou muito. E assim, eu já tinha tido algumas experiências católicas na minha infância, porque eu passei um tempinho na igreja católica quando eu era criança. Mas eu saí e meu primo continuou. E meu primo fazia parte de um grupo de jovens que eles ouviam muitas músicas, Adoração em Vida, Adriana Arides. Tanto que eu sou fã até hoje, porque eu ouvia muito com ele, né? E teve uma música que eu ouvia muito na infância, e essa música me tocava muito, muito mesmo. E quando eu cheguei no encontro, tocou essa música. Aí foi na hora da minha virada de chave. Foi quando tocou essa música. Aí foi como Deus disse assim, ei, tu veio pra curtir nem pra curiar, não. Tu veio pra viver isso aqui também. E eu tô te trazendo de volta. Então, no momento dessa música, assim, foi minha virada de chave. Eu comecei a chorar. Eu chorava muito, chorava muito, chorava muito. E comecei a ver o encontro com outros olhos. Enquanto ele tava com a cara desse tamanho. Mas no sábado de noite, quando teve um momento específico, bem especial que tem nos encontros, acho que vocês sabem mais ou menos qual é, tem um momento muito especial, e quando foi no sábado de noite, eu realmente perdi Vinícius de vista. Eu não vi, foi muito grande o encontro, foi pra muita gente, então eu perdi Vinícius de vista, não tinha visto. E foi nesse momento que Vinícius teve uma virada de chave dele, né? Ele conseguiu, né, Vinícius, se envolver com aquele momento. Ao contrário de mim, eu não sabia, mas ele já estava bem envolvido. E ele teve uma virada de chave, assim. Ele viu Jesus, assim, na frente dele. E ele disse que a experiência, né? Tu pode falar aí da tua experiência. É interessante porque nesse momento, até esse momento em específico do sábado à noite, eu não estava sentindo nada. E aí eu fui sem saber de nada também. Fui zero expectativa, né? Só que aí quando tem todo um momento lá específico que a gente vê, tipo assim, parece não. O melhor é que ele tá falando e aí fica passando na cabeça da gente o momento. Mas vocês de casa que não viveram vão viver aí, não O que são mais Jesus. impressiona é porque a gente já era de caminhada. A gente era católico. Ela era evangélica. Ela falou de Nossa Senhora. Imagine ele que não acreditava em Deus. Tá tanto viveu falar de tudo Maria.
E é incrível, assim, porque quando eu olhei pra pessoa que tava lá, não era a pessoa, era ele. Era Cristo, tava lá e ele... E quando eu olhei, na minha cabeça, eu pensei assim, o que é que eu tô fazendo da minha vida hoje? Por que é que eu não tô aqui e tô aqui? Porque hoje eu sou assim e não sou assim. Então eu tive essa consciência e aí eu senti muito no meu coração uma angústia de querer ficar ali naquele momento e aproveitar cada minuto ali. A partir desse momento foi que eu vi com outros olhos. E é interessante porque eu não sei como explicar. Vocês sabem, né? Tipo assim, quando a pessoa faz o EJC, é interessante porque esse momento, ele é pra mim, ele é o ápice do encontro. Então, pra mim foi sublime. Essa é a palavra. Sublime, e foi como se eu tivesse retornado. Porque eu já tinha feito primeiro Eucaristia e Crisma, só que aí eu desviei o caminho, passei um bom tempo desviado do caminho, e aí, em 2019, eu voltei para esse caminho novamente, porque ele me chamou de volta. E é incrível porque foi tão instantânea a conversão da gente, assim, o convencimento. Eu acho que Deus tinha tanta pressa com a gente, porque eu acho que ele já estava dizendo assim, eles precisam ter esse momento e não vai... Muita gente se converte, mas se converte no pós, né? Muita gente é tocado no encontro, mas depois fica pensativo. Mas a gente não, a gente foi no encontro. A gente foi no encontro. Eu acho que se dissesse assim, no encontro dissesse, gente, tem alguém aqui que se converteu, que tipo, vem aqui na frente, a gente tinha ido, porque a gente realmente teve esse momento no encontro. Principalmente Vinícius, porque como é que foi uma virada de chave tão rápida? Tanto que, às vezes, tem os haters, né? Que a gente tem hater agora, né? Que faz, como é que ele era ateu e do nada começou a acreditar em Jesus, assim, do nada? Gente, só Deus é um mistério de Deus. Porque o convencimento do coração da gente foi tão grande, e do meu também, porque pra mim não era fácil estar ali, eu protestante, eu com a minha família protestante, minha mãe protestante, meu irmão protestante, a gente tá ali e eu tá vivendo aquilo tudo, e ver beleza, ver Deus naquele momento, também foi um milagre muito grande. Então passou o encontro, a gente pensou que ia, né, meio que... Eu pensei, não vou mentir, eu disse assim, acho que vai ser uma coisa momentânea, assim, depois que passar esse fogo do encontro, acabou-se. E a de Vinícius volta a estaca zero. Porque a gente não tinha muitos fundamentos, Vinícius tinha feito primeiro Eucaristia, Crisma, mas muito novo. Eu não tinha feito ainda, então eu não tinha muito essa experiência litúrgica. Eu ia pra missa, eu ficava assim, eu ia pra missa quando era criança, então não lembro muita coisa, mas depois de grande, quando eu fui pra minha primeira missa, eu ficava assim, ó. A primeira missa lá foi com o Padre Luiz. Aí, tipo, o Padre Luiz falando, achando maravilhoso o que ele tava falando, mas eu só lembrava do Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor, eu lembrava. Do resto, eu não lembrava de nada. O Padre Luiz tava falando grego pra mim, eu não tava entendendo nada. Então, as primeiras missas que a gente foi, a gente ficava meio assim, perdido, mas a gente ia. E a gente foi ficando. E uma coisa muito importante no movimento da JC é o pós. Tem que ter um pós bom, tem que ter pastorais, tem que ter movimentos que façam com que os jovens fiquem. Porque se a gente tá aqui hoje é porque teve um pós-encontro. A gente já... Ele foi pro pós-encontro, né? Tava na Bahia. Quando eu cheguei, aí ele fez, a gente tá na pastoral de teatro. Eu entrei na pastoral de teatro. Eu fiz tudo na pastoral de teatro. Ele fez, tinha uma menina na porta, forçando a gente a entrar. Aí eu agradeço ela até hoje, Gabi. Obrigada, Gabi, por estar na porta. Porque ele muito tímido. E ele, nesse dia, foi sozinho. Eu tava na Bahia, eu não tava aqui, ele foi sozinho. E ela fez, vai participar da pastoral teatro, né, Vinícius? Aí ele, vai, tá bom, Vinícius, vou botar no grupo. Aí ele, bota Niédia também. Niédia, pronto. E isso é tão importante, porque a gente foi ficando, foi fazendo amizade. Quando a gente foi ver, a gente já tava bem engajado. Só que daí veio a pandemia. Então... Quando veio a pandemia, eu fiz, pronto, agora a gente vai voltar de novo a estaca zero. Porque a gente não tem conhecimento, a gente vai ficar trancado dentro de casa. E a gente ficou realmente trancado dentro de casa. Mas a JC lá, na época, eu lembro que eles fizeram uma gincana virtual. Então foram meses de gincana. E a gente, assim, em casa, empolgado. E a gente... Era uma gincana virtual. E são detalhes que fez com que a gente ficasse. Porque a gente não tinha conhecimento nenhum. A gente ia agora, Vinícius. A gente tava tão empolgado indo pra igreja. A gente começou a ir pra adoração. Começou a participar das coisas. Começou a entender. Gente, no começo da adoração era muito engraçado. Porque eu não sabia. Eu vi o ostensório, mas eu não sabia o que era. Mas eu achava lindo. E quando passava por mim, eu me arrepiava toda. Eu dizia, então alguma coisa massa é. Porque eu me arrepio toda. E eu não sabia que Jesus estava... Era coisas... A gente... Era duas crianças na igreja, assim. Dois bebês. A gente não sabia o que era nada. Depois que eu vim saber que no ostensório tem Jesus sacramentado. Isso tudo a gente vai entender depois. E eu digo que a gente era dois bebês com a venda, assim, andando na igreja, querendo
estar ali. Foi Deus purinho. Enfim, depois a gente continuou. Veio a pandemia, depois da pandemia passou, ficou aquela parte meio que híbrida, pode ir pra igreja, não pode, tantas pessoas. E a gente ia. Terminou a pandemia, voltou os encontros, voltou a nossa vida normal. E quando eu olhava pra Vinícius olhava pra mim, a gente dizia, a gente tá aqui ainda. A gente tá firme e forte. E foi quando veio o casamento, a primeiro casamento, aí foi 2021, ainda tava na pandemia, a gente ainda tava meio perdido, não entendia de muita coisa. Então eu fiz, quero casar. O padre Luiz não podia para casar fora, só podia casar dentro da igreja. E eu queria, porque queria casar ao ar livre. Eu não via importância no sacramento do matrimônio. Eu dizia, se for para casar, casa em qualquer canto. Que eu não entendia ainda. Então fui, casei, a gente casou. Aí fez, e agora? Eu fiz, vou chamar o pastor, que era um pastor que eu gosto muito dele, né? Que foi o único que acolheu a gente na época. Praticamente um pai pra mim. Aí ele foi lá, fez a cerimônia e passou. Mas quando eu cheguei na igreja, na missa, o padre Luiz fez, venha cá. Sabe, tá Vinícius? Sabe, tá Vinícius? Venha cá. Aí a gente foi, ele fez, vocês estão casados, mas não estão casados não, né? Eu fiz, a gente casou. Aí ele fez, não, esse casamento aí não é válido, não. Vocês precisam do sacramento do matrimônio, que é o casamento aqui na igreja católica. Vá casar. Aí eu fiz, depois a gente casa. Aí ficava depois. Aí toda vez que ele via a gente na missa, ele dizia, vai ser quando esse casamento? Aí ano passado ele tava pra sair lá da paróquia, ele fez, vou contar pra vocês, estou pra sair daqui. E eu não vou casar vocês? Aí eu fiz, vai dar certo. Ele, casa em dezembro. Eu fiz, não, pai, deixa pra depois. Isso ano passado, eu, assim, tinha a convenção, assim, de que o sacramento era importante, mas ainda assim, tava empurrando com a barriga. Aí até que um dia que ele fez, eu não acredito nisso não, eu vou sair daqui, vocês não vão casar, eu quero fazer o casamento de vocês. Aí quando ele saiu, aí ele saiu ainda, quando saiu eu fiz, padre, a gente vai marcar. Aí a gente marcou pra maio agora. Aí ele fez, tô saindo, viu? Não diga nada. Depois não vou voltar mais não pra fazer não. Só que depois a gente falou com ele, aí quando fui no escritório dele, né, lá no gabinete dele, ele recebeu com muito carinho e ele até se emocionou, disse assim, cara, foi assim incrível a forma que vocês se converteram, a história de vocês, o engatilhado de vocês, e hoje, assim, vocês realmente me atenderam meu conselho, estão aqui marcando o casamento de vocês. E foi lindo o casamento, foi maravilhoso. Ele até comentou que foi o primeiro noivo que ele viu que rezou antes de eu entrar, e Vinícius estava virado para o altar e Vinícius estava rezando. E foi muito bonito. E é isso, assim, o padre Luiz foi o padre da nossa conversão, passou esses anos todinho com a gente. O EJC foi o meio que a gente encontrou Jesus de verdade. O pós-encontro do EJC foi o meio da gente ter uma conversão boa e uma conversão que hoje em dia a gente pode dizer assim, estamos totalmente mudados. A nossa trajetória agora, a gente está vivendo esse pós-sacramento do matrimônio, a gente fez o SCC, a gente quer viver mais essa parte como casal, sabe? Porque a gente também precisa. É muito importante, assim, dentro do EJC tem muitos casais, e muitos casais que precisam procurar o matrimônio para poder realmente ter essa nova visão da vida e principalmente poder ajudar o movimento como casal. Porque eu acho que o que falta muito no EJC são os casais se desprender um pouquinho dessa parte de ser tão EJC, e partir para ser assim, eu sou um casal que sou EJC. E a gente é muito suspeito em falar, porque no nosso primeiro episódio, né, foi com o nosso jotado. E aí a gente pediu para eles escolherem, falarem de alguém que foi o que sustentou todo o jotado. E engraçado que no nosso foi o casal apoio, inclusive nossa mãe, né, tá ali com a gente, Olha aí, Carol. Tá vendo? E foi o nosso casal apoio, assim. E eu sou suspeita a falar porque eles são casal apoio do meu ministério também. E eu sempre, assim, da forma que a gente pode enaltecer e falar sobre esse testemunho, né? Que é o casamento e a união das duas pessoas. E se já é difícil pra gente que é jovem, que vive a vida sozinho, que tem faculdade, que tem trabalho, imagine pra vocês e pra uns como eles, né, que tem filhos e tudo mais, pra sustentar, né, essa missão. Então a gente sabe Muito quanto amor. é. É muito amor e muita entrega. Porque, assim, eu tinha essa visão, Vinícius principalmente, por ele ter deixado de ser jovem nunca, assim. Ele nunca teria feito o SCC. Não sou velho. Ele, não, mas eu tenho que aproveitar a juventude que eu não aproveitei antes. Mas eu digo a ele assim, a gente agora é um casal. E a partir do momento que a gente tem um sacramento do matrimônio, a gente precisa agir como casal na igreja também. É verdade. E a gente não vai deixar de ser jovem, não vai deixar nunca de ser JC. Eu disse assim, olha, meu propósito de vida, 60 anos, 80 anos de idade, eu tá servindo no EJC, porque eu sou grata ao EJC o resto da minha vida. Mas assim, a gente
gente agora tá tendo um pouquinho dessa consciência de que a gente pode servir na JC, mas como um casal, né? E a gente serve na JC, outro tá em equipe sem ser casal, mas nosso maior propósito de vida agora é viver essa fase realmente como casal, assim, e principalmente levar esse nosso testemunho como dois jovens que conheceram Jesus através da JC, mas também como um casal que está buscando viver em santidade e viver o sacramento do matrimônio que tanto foi esperado por nós. Ô, Nied aí, Vinícius, agora é uma das coisas, né, que a gente sempre vai bater na tecla aí para nós católicos, é extremamente importante que a gente reafirme, né, esse tipo de discurso, de pauta também, para que toda aquela coisa que as pessoas veem de nós, né, o preconceito sobre a relação com Nossa Senhora, né, e com Maria. E a gente queria saber um pouquinho como foi para um ateu entender primeiro Jesus e depois Maria, e para uma protestante, né, receber Nossa Senhora assim como uma mãe. E essa relação, inclusive, como hoje mulher, né, você que é a mulher da casa, e como Nossa Senhora foi presente, assim, como você falou, né, no EJC, Maria, 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 porque ela passa na frente, né, e toma conta. Sim, e minha experiência com Maria é muito única, porque eu, assim, tive uma boa época que eu tava ali na igreja, mas eu ainda tinha um pé atrás, assim, eu dizia, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até entender que a grandeza de Maria e o quanto que ela está presente em nossas vidas. E eu fiz um desafio com Nossa Senhora, quando eu tava no auge, assim, da minha indecisão, não era indecisão, mas era em busca de uma resposta, eu disse assim, Nossa Senhora, eu preciso de uma resposta. Foi bem assim, parecia que eu tava conversando com minha mãe mesmo. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso ter uma noção do que tá acontecendo e de se eu estou no caminho certo. Eu preciso eu vou fazer uma coisa, não sei nem se eu tô pecando, não sei nem se eu tô certa, mas eu vou pedir pra senhora fazer uma coisinha por mim. Eu preciso ver pra poder crer. Eu tô meio que Tomé. Eu quero muito que alguém próximo a mim também se converta, mas que seja assim uma conversão que eu diga realmente foi um milagre, que nem a minha e a de Vinícius, porque eu não consigo ter dimensão da grandeza da senhora ainda. Então foi meio que colocar assim contra a parede. E quando foi em 2022, eu tive essa resposta. Eu tava numa adoração, e na adoração abriu vagas pro EAC, né, contra adolescentes da paróquia lá perto de casa. Coloquei meu irmão pra fazer o EAC, meu irmão relutou. Meu irmão protestante, desde bebê, desde a barriga. Nunca tinha pisado um pé na igreja católica, além do dia do batismo dele, né, porque meu pai não é protestante e sempre prezou que a gente se batizasse. E quando a gente chegou no EAC, ele odiando o EAC, falou a mesma coisa que eu. Porque tudo é Maria, 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 Maria. A mesma crítica que eu fiz, ele também fez. Então, eu já tava sem esperança. Até que no momento da missa, no EAC, meu irmão viu o momento da Eucaristia e meu irmão simplesmente teve a virada de chave dele. Ele não viu o padre ali consagrando, ele viu Jesus. Ele na hora ele se ajoelhou, ele caiu em lágrimas e foi a virada de chave dele. Quando ele chegou em casa, eu já estava sem esperança. Aí Vinícius, eu fiz, Vinícius, deu certo não. Nossa Senhora ainda não foi ele. Nossa Senhora, quando ele chegou em casa, ele só sabia chorar, e rezou ainda um Pai Nosso com a gente chorando. E no outro dia ele conversou comigo e disse tudo. Ele fez, olha, eu até então não tinha acreditado em nada, achava que era tudo falácia, mas quando eu vi Jesus ali eucarístico, ele já estava dizendo Jesus eucarístico, já estava sabendo o que era, porque ele foi pesquisar tudo. Ele disse que foi a virada de chave dele, e hoje em dia meu irmão é dirigente do EAC, da paróquia dele. Então foi a conversão que eu pedi a Nossa Senhora. Então todas as barreiras que eu tinha com Nossa Senhora, a partir desse momento foi quebrado. Não foi fácil para mim como ex-protestante, porque a gente lá na protestante é totalmente induzido para que Maria é a deusa dos católicos, que o católico idolatra Maria, que Maria está acima de Deus para nós católicos. Então eu cheguei um pouquinho com preconceito, não vou mentir, mas a minha relação com Nossa Senhora foi totalmente construída através da conversão do meu irmão. Então não foi fácil para mim. Não foi, mas também foi esse momento que eu precisava ter com ela para poder acreditar na conversão do meu irmão, sabe? Uhum. Pra mim, a experiência que eu tenho com Nossa Senhora, eu sempre digo isso, a experiência que eu tenho com Nossa Senhora não é aquela experiência de tipo assim, nossa, é a experiência. Mas, sendo bem resumido aqui, meus pais eram casados, se separaram, aí eu fiquei morando um tempo com a minha mãe me abandonou, me jogou na casa da minha avó, e aí a gente, né, começou a morar com meu pai. Pronto, beleza, minha mãe sumiu. Aí, meu pai conheceu uma moça, e aí começou a se relacionar com essa moça. Ela se chama Ana Maria. Eu agradeço ela até hoje, porque foi ela que me colocou na catequese,
E logo após eu fiz a crisma também. Então, assim, eu não sabia, eu não tinha essa noção de que Nossa Senhora estava presente comigo. Até porque hoje eu não tenho a... Como eu fui criado com meu pai, a minha experiência materna são das minhas tias e da minha avó. Que não é aquela experiência que a mãe tem com o filho. Mas eu agradeço a Deus por ter minhas tias, minha avó. Eu tenho agora só uma tia, né? Porque um acabou falecendo ano passado. Então... A experiência que eu tenho com Nossa Senhora é essa, de que eu vejo ela presente nas mulheres que passaram presentes na minha vida. Principalmente Ana Maria, nas filhas dela, que aí eu considero ela como uma mãe, considero as filhas dela como minhas irmãs, Natália e Nicole. Elas são pessoas muito especiais pra mim. Sempre que a gente marca alguma coisa, eu sempre dou prioridade pra elas, porque elas são, assim, muito especiais mesmo, de verdade. Então, a experiência que eu tenho com Nossa Senhora é essa, é de saber que eu não tô sozinho como filho. É de saber que eu pertenço a ela. Que ela tá sempre comigo, mesmo que eu não perceba isso. Mesmo que eu não sinta no meu peito, mas às vezes eu sinta. É meio que difícil explicar. Mas E é engraçado porque tem uma música muito interessante, que é bem conhecida, que é Regaço Acolhedor. Quando eu escuto essa música, eu sinto que ela vem aqui do meu lado e tá bem aqui comigo. É interessante e eu fico todo arrepiado, eu me emociono muito. É como se fosse ela preenchendo essa ausência materna. Isso, é. Ela sendo a mãe que é, não é? Acaso não sabeis, viu, Vinícius? Exatamente. Exatamente. E você falando do seu irmão, e a gente entrevistou Dom Alcivan no nosso último episódio. E ele falou sobre esse vídeo que viralizou. Ele viu o vídeo. Foi? E ele falou, eu crismei Jesus. Ele disse, eu crismei Jesus. Foi verdade. Porque ele disse que meu irmão vai pirar. Ele via a imagem do Cristo, né? Aquela imagem que a gente tem da semelhança de Cristo. Ele disse, eu crismei Jesus. E ele falou, ele era um ex-protestante e o padrinho de crisma dele era um ex-ateu, né? E ele fala que enquanto o seu irmão, no já caso... foi ao ar, já? Ainda Tá aí. tá saindo. Se você não assistiu ainda, assista. Mas ele disse lá na hora, ele fez, eita, eu batizei Jesus. Eu crismei ele disse Jesus. que falou no final, ele disse que enquanto via o seu irmão se aproximando ao altar, Ele via a imagem de Cristo, assim, E a em paixão do direção ao meu altar. irmão, assim, pela igreja católica é inabalável, assim, eu não consigo entender como é que foi uma criança totalmente protestante. Ele pregava nas igrejas. Eu morro de rir. Hoje em dia eu vejo os vídeos dele, eu morro de rir. Eu digo, um dia eu vou soltar no Instagram pra tirar onda. Ele pregava nas igrejas, ele leu a Bíblia milhares de vezes e assim, ele dizia que não se sentia preenchido de verdade, ele procurava essa verdade. E hoje em dia, ele é convicto, ele tá até servindo no ECRI agora, ele é convicto da conversão dele, e assim, eu também comecei a engatilhar assim, com ele, coisa assim, vamos pra igreja, assim que ele fez o EAC, né? Aí ele ainda meio relutava. Não, depois eu vou, não sei o quê. Hoje em dia, se tu chegar qualquer hora em casa, ele tá em casa, não, ele tá na igreja. E ele ama. E no dia do crisma dele, a gente olhou pra ele assim, a igreja tava lotada, eu fui lá pra frente. Quando eu olhei, ele chorava do começo até o final. E quando ele foi até o Dom, tem até o vídeo, né? Ele vai como se realmente fosse um cordeirinho, assim, em busca do seu pastor, sabe? Foi muito linda. A paixão do meu irmão. Trago eles aqui um dia. Pode trazer aqui um dia. Vamos trazer. A história dele é ótima. É uma história que nos converte todos os dias. É verdade. E todo mundo, né? Porque pra vocês que já são de berço católico, assim, vocês veem uma conversão de alguém, eu tô aqui com um ateu, com um ex-protestante, fortalece a fé de vocês. Com certeza. Com certeza, porque a gente que tá aqui na caminhada, toda vez que eu vejo alguém, um dia desse, uma amiga minha falou comigo, fez... E te saindo desse babado. Uma amiga minha assembleana fez assim... Nédia, eu preciso da tua ajuda. Eu fiz o que foi? Ela fez... Eu tô tendo praticamente a certeza que meu lugar não é na Assembleia de Deus, meu lugar é na Igreja Católica. Eu fiz, como assim? Ela fez... Eu fui pra uma missa, parei em frente à igreja, entrei na missa, senti Deus do começo até o final. Então isso aqui já fortalece a minha fé, entendeu? E eu acho que, já chegando ao final do nosso episódio, mas eu acho muito importante a gente falar e deixar isso muito claro, né? Porque as pessoas... para que a gente não possa endeusar também os nossos movimentos, né? Porque a gente sabe o local deles, que eles são ferramentas de conversão. E aí as pessoas escutam muita gente falar, EJC, só que a nossa conversão, ela é diária, né? E é engraçado, porque esses dias eu tava conversando com os meninos e tava tendo festa na nossa paróquia. Eu disse, gente, eu não queria ir pra festa, eu queria ir pra uma missa mais silenciosa, uma missa mais simplesinha, assim, sabe? Aquela mais... Não foi? E aí, porque geralmente festa de padroeiro, né? É bem agitado. E eu acho que a importância
da conversão, também litúrgica, né? Pra você entender a estrutura da Santa Igreja, é importante. E aí, Jéssica, o que temos pra agora? E agora a gente vai para a parte final do nosso podcast, que é um bate-volta. São umas perguntinhas curtas, aí as respostas também são curtinhas, né? Aí a gente vai falar rapidinho, vamos ver, é pra pegar assim... O desafio é eles dois tentar responder como casal. Vamos ver se a conexão tá em dia, né? Você começa? Vamos lá. Carismático ou tradicional? Eita, meu Deus. Carismático. Tradicional. Mas hoje a gente é mais do tradicional. A gente não tem tanto acesso ao carismático. Mas eu amo o pouco acesso que eu tive, assim, eu amo. Um santo que inspira vocês. São José. Eu sou de Santa Teresa, hein? A Bíblia em papel ou aplicativo? Papel. Qual discípulo vocês mais se identificam? Pedro. João. João. A oração preferida? Ai, gente, são tantas, mas eu amo a do Espírito Santo. A do Espírito Santo. Foi a primeira que eu aprendi assim que eu entrei na igreja. Fora o Pai Nosso que eu já sabia, a Ave Maria foi a primeira, foi o Espírito Santo. Espírito Santo. E qual horário de missa vocês preferem? Rapaz. Ainda Briga foi de isso comigo, gigantes. né? É porque lá em São Judas eles implantaram um novo horário, que é às 11 horas. E aí, tipo assim, da manhã, né? Aí, tipo assim, esse horário é muito bom de missa, velho. E a gente sempre tava acostumado com missa às 17, né? Era. Não, missa às 18, na verdade. Mas eu gosto de qualquer horário, sendo missa. Mas se for pra preferir um horário, eu gosto de manhã, porque parece que o seu dia inteiro fica mais leve, né? 11 horas. E olha, 11 horas realmente, tem Ele poucos tava aqui atrás de uma pessoa. uma missa dessa, inclusive. Esses dias eu botei no grupo, gente, como é que ninguém tá fazendo missa de 11 horas? E agora São Judas tem, São Judas tem missa às 11 horas. E é climatizado agora. Então é isso, gente. Chegamos ao obrigada. final. Muito obrigado pela gente participação de agradece. vocês. Mas antes de acabar, peraí, que a Tem gente o quê? tem um negocinho pros nossos Gente. convidados. Menina que sim. É uma pequena lembrancinha Olha. dos nossos patrocinadores. A gente espera que vocês gostem. MMA Acessórios, nossa irmã de caminhada Sim. paroquiana. E tá presenteando vocês com um belo texto. Muitíssimo Ai, obrigado. que lindo, obrigada. Ai, lindo. Tem o nome Sabe o que é isso, irmã? Catequese. Chique, obrigada, viu? Cadê a câmera linda? Obrigada. Gente, muito obrigada pela Muito obrigado, recepção de verdade. vocês, pela Vocês são acolhida. maravilhosos. A gente que agradece. E como um casal jovem que é fruto da JC, a gente diz a todos, né? Não desistam da JC, não desistam da caminhada, não desistam da conversão diária, porque é o que nos move. Também não vamos deixar o EJC ser grandioso só naqueles 3 dias. O EJC é todo dia, a conversão ela é diária e com certeza que a nossa história venha render frutos, né? Em todos os lugares que a gente está passando, porque acho que o nosso maior objetivo de Jesus ter nos trazido aqui hoje é levar essa história para vocês e principalmente deixar esse recadinho, né? Que a cada dia procurem a conversão, procurem missa, conversão, confissão, rezar, porque é o que nos move. Se hoje a gente está aqui é através de muita oração e de muita confiança no propósito de Deus. Obrigada. Amém. A gente que agradece a vocês. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, é JCPSPA. Agora a gente tá também com o TikTok. Nos procurem lá, apertem na link do nosso bio, que vocês vão ser direcionados. E é isso, até o próximo episódio, porque se é pra rezar, Pode rezar. Tchau, tchau. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá.